Tudo aqui já foi insônia. É a frase geradora da newsletter dessa semana. Meu ponto de debate é que a insônia também pode ser sintoma de outros processos, sinais de mudança, de expectativas, de medos, mas também de processo criativo. E é deles que vamos esmiuçar aqui. Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. E toda semana mergulhamos juntos na escrita vulnerável, compartilhando reflexões sobre o que é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente os altos e baixos dos processos artísticos. Aqui misturo minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte, mesmo dentro do capitalismo. Esse é um espaço para construirmos, pouco a pouco, uma evolução coletiva e contínua. Hoje é véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2024. E eu vou ler para vocês a nossa carta semanal. Aliás, eu não vou ler, eu vou tentar não ler para vocês. A leitura tá ficando, pesada, meio chata, não sei. Deixei de gostar de ficar lendo em voz alta. Vou tentar um meio do caminho, para essa escrita com carinho da newsletter ganhar voz. Então, se curtir, já aproveita para compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A gente está começando, e é sempre bom quando os interesses ganham força contra algoritmos. Essa é a cartinha número 18, e o título é Tudo aqui já foi insônia. O acalento de relembrar as ansiedades que viraram realizações. Pois bem, eu vi essa frase numa plaquinha, provavelmente em algum post do Instagram, sei lá. Não sei quem falou nem de onde tiraram. Eu dei um Google e também não encontrei. E deixei ela aqui, guardada, das anotações que eu faço de ideias, enfim, que vou anotando frases aleatórias pelo caminho. Eu queria, de alguma maneira, regurgitar o que ler essa frase me trouxe de sensação. Eu sempre encarei como uma frase meio de autoajuda, mas uma autoajuda para mim mesmo. Quando a insônia volta a me isolar do resto do mundo, eu lembro dessa frase e lembro dos meus desejos. E lembro que sair do meu sono pode ser bom também. A frase parece ter encontrado um lar em mim, funcionando como um espelho para os momentos em que o silêncio e a solidão da noite traz para mim o que era mais visceral. Eu realizei a maioria das minhas insônias. Esse é o lugar da frase ser uma autoajuda para mim, porque é bom valorizar isso, é bom me entender com isso, e eu me parabenizo por isso. Nas últimas semanas eu venho escrevendo e pensando sobre como encarar as mudanças, e percebia não só mudar é sinal de movimento, de direções, de desconhecido, mas que todas as mudanças também já foram insônias, ações, mudanças, novo. É um fluxograma da insônia que não virou paralisia, doença, depressão, esgotamento mental. A insônia desencadeia coisas. Um desencadear de coisas pode vir das mentes como parte do processo de criar também e de existência. Então fiquei me perguntando, como encarar de novo a insônia? Os desejos, eles se transformam em algo que exige ser enfrentado. Ou talvez seja o silêncio da noite que desfaz todas as distrações e obriga a gente a estar nessa cela solitária, que de vez em quando eu chamo de cérebro, e ficar escutando a nossa própria voz. A insônia é uma presença que faz companhia em momentos muito marcantes. Na época da depressão, ela foi um sintoma para mim. Eu fui medicada, ela foi medicada. O psiquiatra falava que eu precisava dormir para ser saudável. Eu nunca entendi muito a lógica, porque eu tomava o remédio, eu apagava. Eu conversava com o meu corpo para ele voltar ao ritmo normal, como se eu tivesse só tentando dar um empurrãozinho para ele seguir. Para mim, o tomar o remédio para dormir era quase como se fosse um ato de fé. Após esse período, foi uma das coisas mais doloridas de ressignificar e entender em mim, desmamar, como dizem. No início, eu odiava muito tomar o remédio para dormir.
Eu colocava as gotas, sentia aquele gosto amargo e era como eu deixasse mesmo vencer pela doença. Eu apagava e acordava me sentindo derrotada. Quando eu comecei a tirar as medicações, essa foi uma das últimas, porque fica aí a pergunta, né, como encarar de novo a insônia? Eu deixava o remédio do lado da minha cama, como um SOS, para caso os olhos voltassem a se manter alertas. E tomei várias gotas aleatórias quando eu percebia que era 2 horas da manhã, eu ainda estava acordada. Levantava da cama para fazer xixi, pegava o remédio, tomava e falava: "Chega". Me parecia errado, disfuncional, falar que mais uma vez eu passei a noite toda acordada, pensando. A tal boa qualidade de sono deveria ser alcançada, mesmo que dopada, embora sem qualidade. Mas aí eu podia dizer para todo mundo no dia seguinte: "Bom, eu dormi". O que que isso desencadeava era eu começava o dia completamente de ressaca do remédio. Geralmente chegava muito atrasada no trabalho e completamente mareada. Cortava o fluxo da insônia e tomar o remédio me criava tantas outras angústias. O estado de alerta constante vai sempre desencadear coisas, seja medicada ou não. O que eu mais demorei a agarrar em mim nessa nova fase da recuperação foi que as consequências, de quem sempre está colocando o cérebro para ferver em óleo quente, não precisam ser sempre diagnosticadas. Assim eu cheguei num processo que eu chamo de reprogramar os sentidos. O ressignificar da insônia, eu acho que só chegou mesmo nesse ano. E eu percebi que eu estava fazendo isso quando eu parei de ter medo de ficar acordada. E de alguma maneira me entreguei. Tava tudo bem se chegasse à noite e eu não dormisse. Justamente quando eu fazia, quando eu era criança. Era uma aventura, uma coisa nova, uma coisa mágica. E quando eu percebi que me reconhecia em bons momentos, nesses momentos noturnos, meio soturnos, eu fiquei tão mais aliviada. Nesse jogo da memória, eu recordo das insônias, de quando eu era uma criança e as produções mágicas que eu criei com elas. Foram tantos desenhos, eu rabiscava tanto. Rabiscava inclusive na parede, já sendo adolescente. Colava tanto pôster nos guarda-roupas, sei lá, eu criava. E eu não estou falando aqui da produção de 24 por 24. Não é sobre capitalismo, no fato. A gente está falando da produção criativa, de quem sabe que precisa dar atenção ao irracional que vai se manifestar. Teu corpo tá te enviando uma mensagem, a você não descansar, e ele tá te pedindo atenção. Então esses recortes de revista, desenhos, vídeos, escritos, eu ficava vendo filme em repeteco. E quando eu produzia, isso de alguma maneira materializava a insônia em ação para mim. E ela passava. Eu sei que tem hoje em dia adultos, né, seres humanos que vão correr na madrugada. Eu voltei a desenhar. O que eu busco também é exaustão, como os atletas. Mas é, sei lá, é uma exaustão de estar satisfeita, com algum outro tipo de ressaca matinal. Algo sem sentido explícito, que precisa tomar essa forma real. A minha terapeuta chama de contentor. E eu via, acolhida e cuidada por mim. E isso era muito bom, me ver, me acolher. Depois eu continuava seguindo meu curso, e eu dormia nos dias que se seguiam. Ignorar minha cabeça em fervelidão não é uma opção saudável. E veja bem, não dormir, claro que é sintoma, diz a medicina, diz todo mundo. Óbvio, se você está passando por isso, vai procurar ajuda. Eu não sou contra remédio, obviamente. Pelo contrário, se eu estou aqui hoje falando sobre, também é um pouco graças a eles. Fui medicada, foi bom, passou. Eu sou contra psiquiatra ruim, contra ficar olhando numa só direção. E um sintoma pode ter milhões, milhões, milhões de causas. E aqui, essa é a proposta. O meu ponto de debate é que a insônia também pode ser sintoma de outros processos, sinais de mudanças, de expectativas, de medos, mas também do processo criativo. E é deles que eu quero esmiuçar aqui. Eu tento realocar a minha insônia em um outro lugar, mas também dentro e também fora, onde ela possa me pertencer por completo nesse total deslocamento.
Se eu ficar acordada, eu quero sentir um novo cheiro da noite, não só da fritura da minha cabeça. Deslocar o significado para não ficar só esse toque da minha mão que fica buscando a porcaria das cicatrizes do meu passado, que obviamente tem muita marca da doença mental. Então hoje, nessas noites, eu fico lendo, escuto podcast, fico vendo de novo um filme atrás do outro. Eu sonho alto, mas eu tô sonhando às vezes com o olho aberto. E eu quero dar atenção a isso. Eu quero que os sonhos se conectem com a realidade. E eu aproveito esse portal da madrugada, meio mágico, para me ajudar a fazer essa travessia entre a ideia e a realização. Nesse momento meio geográfico, eu sou capaz de me conectar assim, com meus projetos, meus anseios, meus desejos. E eu acho que, sinceramente, a censura não sofre de insônia, porque à noite ela vai embora. Então eu ocupo esse espaço, essa transição. Hoje em dia, quero lembrar que eu posso estar ali, mas com coragem e com presença. Eu vivo essa angústia para poder absorver e seguir. Porque veja bem, se pensarmos no frenesi, que é ter uma ideia, é improvável imaginar que ser humano que tem ideia, que é criativo, vai dormir imediatamente. E eu realmente não consigo acreditar. Carregado de calma e desligamento dos seus pensamentos e dessa faísca maluca que é criar. A insônia não é necessariamente um lugar da ansiedade. Às vezes ela é só esse lugar da criação. Eu realmente preciso e quero e vou acreditar nisso. Agradeço hoje todas as minhas insônias, porque tudo aqui de fato já foi insônia. E hoje existe, é palpável, real. A minha mudança para Portugal, fazer cinema, a mudança de carreira, os projetos, o Se Organiza Artista, esse podcast, a formação que eu fiz esse ano do Estado Bruto, tudo já foi minha insônia. E como um personagem não vive sem conflito, pois bem, eu sigo aqui, no fim de ano, com o mesmo conflito motivador, que é escrever e aqui, no caso, tentar falar, dialogar com essa newsletter. Ela não nasceu com o intuito de falar da minha vida pessoal. E eu continuo brigando muito comigo mesma toda semana na hora de escrever e de publicar. Porque eu continuo achando que vale a pena falar. E é preciso aceitar o que eu acredito, que é compartilhar o processo criativo, o de como criar e como a arte pode nos afetar. Aí eu acho realmente muito poderoso nesse mundo artístico que finge ser progressista e democrático, mas geralmente é normativo, medroso, aprisionador e medicado. Poder falar sem medo sobre a nossa experiência de estar viva e criando, e no meu caso, produzindo. Então eu quero fazer um brinde às nossas futuras insônias. Ano novo, casa nova, trabalhos novos, 1000 projetos acontecendo. E a DG Artes aqui em Portugal fazendo chamada de concurso dia 23 de dezembro. Realmente incrível, porque eu recebi muitos sims e nãos de projetos que eu ajudei a desenvolver e para quais eu fiz consultoria esse ano. Um deles me deixou com ódio porque não foi justo. A sensação de injustiça de ver a avaliação foi mais que isso, foi xenofobia. O ódio ele é motor, mas ao mesmo tempo ele deixa a gente também em frangalhos. O fim de ano, Natal, não é uma época boa para quem vive a um oceano distante da família. São dias de profunda saudade. O cheiro da rabanada com canela me atravessa enquanto estou aqui, debaixo de uma coberta grossa, tentando me proteger mais do que do frio. Eu quero me proteger da solidão que a distância traz. Eu não posso deixar a ansiedade tomar conta do meu coração. Ela não vai nos congelar ou impedir de agir. O fracasso faz parte, mas não é fácil. O jogo, o mundo, os editais, os manuais de instruções, os cursos que oferecem etapas de como fazer, nunca contemplam a tua realidade específica. E assim seguimos aqui, escrevendo, falando. Se depender de mim e das minhas insônias, eu espero ajudar muitos projetos a se estruturarem, ganharem corpo, forma, fôlego e reunir equipa, para seguirem diante do impossível, porque nem toda insônia precisa ser sozinha. Criar é coletivo. E a mensagem da madrugada de "Ei, tá por aí?"
Também é aquele motor de sermos menos sozinhas, os nossos sonhos, queimaduras, esse tal sonho em estado de alerta. Essa é a aposta aqui, que a gente possa se identificar com pedaços de coisas que sentimos, mas não conseguimos nomear. E que alguém, ao conseguir nomear um tanto, possa transmitir isso. A arte, eu acho que está aí para isso também, dar nome ao inominável. Então, eu desejo um Feliz Natal, no sentido mais gostoso que essa rabanada da minha mãe, que eu sinto tanta falta, feita só para mim, possa ser. Que é estar rodeado do que se acredita, mesmo debaixo do cobertor, mesmo sozinha. A gente precisa povoar o nosso imaginário de recordação, de amigos, novas construções familiares e equipes que inflem nossas insônias, com possíveis esperanças de realizações prazerosas e coletivas. O grande destaque de hoje é o anúncio da DG Artes, que finalmente divulgou os detalhes do próximo concurso de apoios a projetos para o ano de 2025. Apesar do atraso, o concurso tem uma provável previsão de abertura para o dia 7 de janeiro. Mas, por favor, não esperem até lá. Todas as informações que vocês precisam já estão disponíveis. E lembra, a DG Artes pede muitas cartas, 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 cartas. Então, corram atrás delas, se comuniquem, dialoguem e, obviamente, se organizem. Eu deixo aqui no final da cartinha, no site do Substack, uma dica, que eu deixo uma pasta no Pinterest, um link que também deixo aqui embaixo na descrição, com os livros que eu recomendei ao longo do ano. E a outra coisa é que eu sou completamente apaixonada, que eu utilizo muito nos meus momentos mais ansiolíticos de evolução mental, que são os mapas mentais, seja fluxograma ou qualquer outro nome, seja desenhado, aplicativo, não me importa. Elas são muito boas, eu acho, para organizar projetos e a nossa cabeça também. Eu uso bastante o site, que é o MindMaster, e também criei uma pasta de referência que eu deixo o link abaixo. Mas se você não é do computador e não se organiza por aplicativo, pega uma folha, papel em branco, coloca o principal desejo no meio, faz uma bola, começa a tirar seta daí, mas se organiza, se veja, se olha. Assim a gente chega a mais um final dessa cartinha da semana. E eu sempre vou terminar com a mesma provocação. Você já apoiou um artista independente hoje? Bom, se gostou do projeto e do nosso conteúdo, compartilhe, ative o sino, salve, dê as estrelas. Você sabe o que fazer, então, por favor, faça. E se puder, considere apoiar financeiramente o nosso trabalho. É cada dia mais difícil equilibrar tempo e dinheiro para manter esse projeto sustentável. Então, a gente ativou a opção da assinatura paga no Substack. São 5 euros por mês para fortalecer o projeto e garantir a nossa continuidade. Se ainda não é assinante, inscreva-se e receba a nossa newsletter também no seu e-mail. E, por favor, nos tira do seu spam. Siga a gente nas plataformas de áudio e a gente vai se encontrando. Tem o Instagram, tem o Bento.me, a gente está espalhado, mas sempre levando informação e democratizando um pouco mais o processo de criar. Fica um beijo, mais uma vez um desejo de um Feliz Natal e nos vemos semana que vem. E até lá, bora se organizar?